A paz do Senhor, meus queridos, pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Estamos aqui iniciando mais uma live aí, né, sobre a aula, um estudo bíblico aí básico, na verdade uma panorâmica da Bíblia. A gente está vendo aí o Antigo Testamento, vendo um pouco a formação, né, como se organizava, como é o sistema de governo, como Deus agia no meio do seu povo. A essência é essa. Então a gente já está na nossa 20ª aula e hoje a gente vai começar falando sobre a monarquia israelita, certo? E tem duas divisões aí. A gente vai começar falando sobre o Reino Unido, ok? Só para lembrar os amados, Samuel foi quem ungiu o primeiro rei de Israel e em função disto é chamado de juiz de transição. Isso significa que ele passa o governo para o rei de Israel. Aliás, rei este que o povo pediu e escolheu. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 8. Amém, meu querido? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, colocamos o pastor Eusébio diante de Ti neste momento. Que seja um instrumento nas Tuas mãos, que o vosso Espírito Santo possa agir com poder e graça para nos instruir. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Então o povo sai do período teocrático e vai para a monarquia. E podemos dividir esse período em dois: reino unido e reino dividido. Daqui um pouquinho, quando a gente ver, a gente vai entender melhor. Samuel ficou triste, mas Deus também não gostou da atitude do povo de Israel. Porque quando o povo de Israel pede um rei, o povo não está recusando o governo de Samuel, está recusando o governo do próprio Deus. Deus fala para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque eles viviam na teocracia, lembra? Deus governando através de homens e mulheres, juízes, né? Logo vamos aprender quem foi o primeiro rei de Israel, como este rei governou, e depois vamos aprender sobre o segundo e o terceiro rei de Israel, período que chamamos de monarquia unida. Porque depois disto vem a divisão do reino. Até aí, meu querido, é uma introdução para os irmãos aí já se inteirando ao assunto. A monarquia israelita. A monarquia de Israel podemos dividir em duas partes, como já foi dito, Reino Unido e Reino Dividido. Qual é o reino que vamos ver a partir de agora, nesse momento? O Reino Unido, certo? Vamos ver primeiro o Reino Unido, que durou 120 anos, divididos em três partes iguais de 40 anos cada. Interessante, né? Cada rei, o rei lá Saul reinou por 40 anos, segundo rei Davi reinou por mais 40 e o terceiro rei Salomão também mais 40 anos. Bacana, muito interessante. E é interessante notarmos que Saul e Davi foram ungidos pelo profeta Samuel. Por isso Samuel aí é o juiz de transição, passou de um sistema de governo para outro. Então, só para reforçar e passar aqui para a referência das passagens bíblicas, eu não vou estar lendo para a gente não ficar o vídeo muito comprido, mas depois os irmãos com calma, se quiserem estar lendo, aí é interessante, até para se aprofundar nos estudos. Então, o Reino Unido, no caso, Saul, primeiro rei, 40 anos que governou, texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 9 até o 31. Certo? Aí você vai ter a história de Saul. Davi, rei Davi, mais 40 anos. 1 Samuel, capítulo 16, até o 1 Reis, capítulo 2. E o reinado de Salomão, mais 40 anos. 1 Reis, até capítulo 11. Tá certo? O reinado de Saul. Vamos aprender agora, nesse momento, um pouquinho sobre o... É um resumo, tá, meus queridos? O reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Há 3 relatos sobre sua eleição. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Conta que Samuel ungiu Saul. 1 Samuel, capítulo 10, foi capítulo 20, 25, conta que foi escolhido por sorteio. E 1 Samuel, capítulo 11, 12, 15, conta que foi proclamado rei pelas tribos no santuário de Gilgal. Saul foi ungido como chefe militar, representando os donos de bois, latifundiários. Já ouviu falar nisso?
Saul, o primeiro rei de Israel, foi a pura expressão do poder enganoso das aparências. Deus permitiu que o povo de Israel sofresse ao ser governado por um rei vaidoso, soberbo e desobediente. O povo não queria um rei aprovado por Deus, mas um rei que tivesse aparência de rei. Eles queriam imitar as outras nações. A motivação de Saul era satisfazer aos seus próprios desejos. Saul não foi fiel ao projeto das tribos e não inovou. Ele tomou para si a condição de sacerdote. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, do 7 ao 14. Não cumpre o projeto de Deus. 1 Samuel, capítulo 15. Passa a ter momentos de crise, depressão aguda. E fixa sua atenção sobre seu rival Davi. Inveja. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23. Mata os sacerdotes de Nob. 1 Samuel, capítulo 22, do 6 ao 23. Consulta os mortos. 1 Samuel, capítulo 28. Vai vendo as atitudes de Saul, para ver se você também não está cometendo os mesmos erros. E comete a insanidade do suicídio quando está no campo de batalha, lutando contra o inimigo. 1 Samuel, capítulo 31. A desobediência e a vaidade de Saul lhe reservaram um final trágico. A vergonha e o suicídio. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos. Olha o espiritismo aí. Primeira necromancia, né, também, que vai lá consultar mortos. Deus não se agrada disso. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. No lugar de Saul fica seu filho Isbal, ou Isbosete. Ele assume a realeza, 2 Samuel, capítulo 8, versículo de 8 a 11. Mas não tem consistência e forças lhe apoiam. E não há forças que apoiam, né? Ele não tem apoio. Então, desse modo, entra em cena a figura de Davi. Saul representa um rei com um coração egoísta. Amém? Então, esse é o reinado de Saul. Apenas um resumo para você ter uma ideia aí. Agora, meu querido aluno, vamos um pouquinho do resumo aí do reinado de Davi. O segundo rei oficialmente de Israel. O segundo rei propriamente dito foi Davi. O livro de 1 Samuel, capítulo 16, até o 2 Samuel, capítulo 6, mostra a história da ascensão de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, até 1 Reis, capítulo 2, mostra a história da sucessão de Davi. Quando Salomão assume o poder, cujo reinado está escrito em 1 Reis, de 3, capítulo 3 ao 11, Davi, o segundo rei de Israel, foi escolhido e ungido pelo próprio Deus. Olha a diferença. Nem mesmo o pai de Davi lhe dava qualquer prestígio ou estimativa. Ele foi o último dos filhos a ser lembrado pelo próprio pai. Até mesmo o profeta, né? Samuel, quando foi lá, ele queria ungir outros irmãos. E Deus falou, não, opa, você olha pela aparência, mas eu olho o interior. Todavia, mesmo sem a estatura física de um rei, ele era um pastor zeloso, valente, defensor das ovelhas do Pai e extremamente reverente diante do poder de Deus. Obediente, Davi, como qualquer ser humano, cometeu graves pecados. Porém, ao contrário de Saul, nunca recorreu aos espíritos enganadores e nunca procurou desculpas esfarrapadas para seus pecados. Ele se arrependeu, ele arrependia-se e suplicava pela misericórdia e pelo perdão de Deus. E Deus, meu querido, não rejeita um coração quebrantado em arrependimento diante dele. A motivação de Davi era agradar a Deus em primeiro lugar. Enquanto Saul era agradar a si mesmo, Davi já era diferente. O desejo era agradar a Deus. E Deus o honrou sobremaneira, garantindo-lhe que nunca um descendente dele deixaria de governar o povo de Israel. Promessa que se cumpriu logo em seguida,
através do reinado de Salomão e para todos sempre, através do reinado eterno de Jesus Cristo. Deus cumpre sua promessa. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11. Davi representa um rei conforme o coração consagrado ao Senhor. Amém? E agora a gente chega ao terceiro reinado, o reinado de Salomão. Também vamos ter aqui um resumo, né? Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, foi um rei também escolhido por Deus, como cumprimento da promessa feita ao pai. No início de seu reinado, ele deu demonstração de fidelidade e compromisso. E estava indo tudo bem, maravilhosamente, né? Ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas soube pedir o principal, sabedoria para governar. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse povo tão grande? Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. E Deus lhe concedeu não apenas esse pedido, mas também glória, poder e riqueza, que nunca nenhum outro rei havia possuído antes. Porém, as riquezas e os prazeres corromperam o coração de Salomão ao final de sua vida. Tornou-se Salomão um relativista promíscuo, já não prestava culto e adoração exclusivamente a Deus, inclinou-se perante as inúmeras divindades, adoradas por suas também inúmeras mulheres. Com resultado, deixou um legado para o seu filho, problemas insustentáveis que culminaram na divisão do reino. Olha, a consequência das nossas atitudes errôneas diante de Deus, colocando os nossos desejos, colocando aí a nossa soberba diante dos propósitos de Deus. E aí houve uma consequência grande que não só afetou Salomão, não só a sua família, mas todo o povo de Deus, a divisão do reino. Amém, meu querido? Estão conseguindo compreender, acompanhar aí o que o Espírito Santo está querendo falar e mostrar às nossas vidas? Conclusão. A história desses três reis ilustra muito bem a influência que a motivação do coração pode trazer sobre o nosso destino. Lembra? Coração egoísta de Saul e que busca apenas uma vida de aparência resulta em vergonha e morte. É assim que você tem vivido? Um coração egoísta, pensando só em si próprio? O coração consagrado a Deus, como de Davi, e que busca dia e noite conhecer e realizar a vontade de Deus, resulta em honra e vida eterna. É assim, meu querido aluno, que você está vivendo, nesse propósito de um coração consagrado a Deus? E um coração dividido, que representa o reino de Salomão, que busca agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo? E a palavra do Senhor nos deixa claro que não dá para servir dois senhores. Ou você serve ao mundo, ou serve a Deus. E qual é o resultado disso, dessa tentativa vã? Resulta em frustração e derrota. Volto a perguntar, é assim, meu querido aluno, que você está vivendo, um coração dividido entre Deus e o mundo? E nós? Qual tem sido a motivação dos nossos corações? Devemos seguir vigiando as motivações do nosso coração. Digo a todos, fiquem vigiando. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. Temos que fazer essa vigília interna e externa, ou seja, na reflexão e na ação. É imprescindível vigiarmos a nossa fala,
A Bíblia nos alerta em Mateus capítulo 15, versículo 18, que não é o que entra pela boca que nos faz mal, mas o que sai pela boca, as palavras. Quando deixamos as emoções e sensações perigosas guardadas só na nossa mente, apenas Deus sabe. Quando as pronunciamos, o grande inimigo das nossas almas passa a ficar sabendo também. E o intuito dele é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Portanto, que estejamos com as nossas mentes em sintonia com a palavra de Deus, segundo o seu querer, para que as motivações dos nossos corações sejam inspiradas por Ele. Nos lembrando sempre que dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Na próxima aula, meu querido aluno, meu querido amigo, iremos estudar o reino dividido de Israel. Aula interessante também, não perca. Hoje a gente teve aí um vislumbre, né? Um resumo do reinado unido, do reino unido de Israel. E na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre o reino dividido. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos por esta aula, por esse momento de aprendizado. Como é bom aprender da Tua palavra. Que possamos estar aprendendo cada vez mais e mais da Tua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido? Um beijão no coração. Até a próxima aula. Deus te abençoe.